Boa tarde, pessoal. Olha a gente de novo aqui para mais uma aulinha de matemática. Hoje a gente vai falar de mais uma operação dos números racionais. A gente já começou na semana falando sobre os números racionais, representando. Depois a gente fez soma, fez subtração. Ontem a gente fez multiplicação, falamos sobre potência. E hoje a gente vai falar da nossa última operação e brincar com todas juntas, tá? Então sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Viviane e para nos acompanhar a gente tem aqui o professor Osmar. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo, nono ano, né, Viviane? Eu já estou acompanhando aqui o chat, as interações, professora Rosimeire, da Escola Estadual Romualdo Monteiro de Barros, lá em Ribeirão Preto. Em nome da Rosimeire, eu deixo uma boa tarde a todos. Participem, mande o nome da escola, tá? Manda o município de onde você está falando para a gente dar aqueles créditos, tá bom? Vamos ter uma boa aula. Vamos lá, pessoal, hoje a gente vai com um pouquinho de cautela, eu vou apresentar para vocês as operações de radiciações, tá certo? Então são aquelas operações de achar raiz quadrada, hoje a gente vai falar que tem as raízes cúbicas, quartas, quintas e outras mais. Então a gente vai iniciar a aula, olha, é a habilidade de sempre que a gente está falando, tá? Tá aqui para vocês o conjunto Q, lembrando é o conjunto dos números racionais, opa... E a gente vai para essa habilidade, que é a mesma que a gente está trabalhando a semana toda, que é a 0712, né? Que é resolver problemas usando aí as operações com números racionais. E mais especificamente, a gente vai falar das radiciações hoje, tá? Radiciação é a nossa sexta operação. Então, quando você é pequeno, você estuda mais, menos, depois a gente passa para multiplicar. À medida que você vai envelhecendo, a gente fala de divisão. Com mais maturidade, a gente fala de potência e depois a gente introduz as radiciações. Por que existiram as radiciações? Para atender aí as propriedades dos conjuntos, mas hoje eu trouxe para vocês uma motivação aqui, onde a gente aplica mais os primeiros estudos, lógico que depois a gente generaliza, né? A matemática, ela não tem limite, tá? Então, vou começar com vocês, bota na telinha, por favor, eu chamei de motivação esse exercício, que é assim, ó, determine o lado do quadrado. Eu coloquei esse quadradinho para vocês, daqui um pouco eu vou dar mais informações, porque do jeito que tá a gente não consegue resolver. Mas vamos pensar o seguinte, ó, tem aqui 3 quadradinhos para vocês e o número que eu coloquei no interior deles representa o tamanho dele, a área, tá certo? Então eu vou pensar o seguinte, ó, aqui eu tenho o quadradinho 1, que é de área de tamanho 1, né? Depois o quadradinho 4 com a área tamanho 4 e depois o quadradinho 9 com a área tamanho 9. Eu quero saber, né, qual é o lado desse quadradinho se eu conheço a área dele. Essa é a pergunta que a gente responde usando a raiz quadrada, por exemplo, tá? Usando a radiciação. Então, acho que todo mundo percebe que a gente vai fazer uma continha do tipo assim, ó, quem é o lado do quadradinho 1? É o lado 1, porque 1 vezes 1, que a gente calculou a área, vai dar 1, não é isso? Quem é o lado do quadradinho 4, ó? É o 2, porque 2 vezes 2, né? Um lado vezes o outro, a gente multiplica. Lembrando que quadrado, eles têm os lados iguais, né? Quem é o lado do quadradinho cuja área é 9? É o 3, ó, porque 3 vezes 3 é 9. Então, com isso, a gente pode calcular, por exemplo, descobrir qual é o lado desse quadradinho, 0,09 unidades ao quadrado. Eu coloquei unidades ao quadrado porque pode ser metros, centímetros, milímetros, seja lá o que for, tá certo? Então, a gente lê assim, ó, 9 centésimos. Então, verifica aqui, por favor, olha aí, ó, 1 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1. Por quê? Como que eu resolvo as raízes quadradas? Eu vou perguntar assim, ó, qual é o número que elevado ao quadrado resulta nesse número aqui dentro, ó? É o próprio 1. Olha lá, a gente pode trocar então aqui o 1 pela raiz quadrada de 1. Depois outra pergunta, né? Qual é o número cuja raiz quadrada é 4, ó? É o 2, porque 2 ao quadrado vai dar o 4. Então, a pergunta que a gente faz é essa. Quem é o número que elevado ao quadrado resulta nesse número que está aqui dentro da raiz? Né? O contrário disso, a gente fala raiz quadrada de 9, por exemplo, é 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, veja que para calcular aqui nesse quadradinho coloridinho que eu coloquei, o que a gente faz? Ó, a gente basta colocar a raiz quadrada da área dele para achar o lado.
E aí, a gente vai falar, eu coloquei na forma de fração, porque eu acho mais fácil, né? E a gente já sabe, ó, que a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 100 é 10, não é isso? E aí a gente consegue extrair, a gente fala extrair a raiz quadrada. Então, o lado desse primeiro quadradinho aqui é 0,3, né? Ou a raiz quadrada, né? A raiz quadrada, vou pôr aqui, ó, de 0,09 ou 9 centésimos. Beleza? Então, pode colocar para mim, por favor, aqui, uma das nossas utilizações das raízes é mais para uma interpretação geométrica. E eu trouxe como uma curiosidade para vocês, e o zero, professor, o zero tem raiz quadrada? Ele tem, porque se a gente pensar, ó, qual é a raiz quadrada de zero, ou qual é o número que é elevado ao quadrado da zero? É o próprio zero. E a interpretação geométrica dele, ó, coloca na telinha de novo, por favor. Eu coloquei assim, ó, a interpretação geométrica dele é como se ele fosse um pontinho, ó. Ele não tem lado, não é isso? Então, é um ponto. Ele não tem nem largura, nem altura, né? Mas ele tem a raiz quadrada. Então, segue aí uma motivação para a gente usar essas operações. Então, é muito simples, é só você pensar qual é o número que elevado ao quadrado fica igual ao que está lá dentro. Só que, como eu disse, a matemática não tem limite. Então, vamos para mais alguns exemplos. Veja, na telinha, por favor, olha aí. A raiz quadrada de 36, veja, a gente não coloca o quadradinho quando é raiz quadrada, tá? Mas agora eu coloquei só para a gente enxergar melhor. Bom, se não tiver, então, já sabe que é o 2, tá bom? Então, a raiz quadrada de 36 é o 6. Por quê? Porque o 36 é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado. Olha lá a minha pergunta. Qual é o número que elevado ao quadrado dá o 36? Então, é o 6. Olha lá. Agora, se a gente for pensar no cubo, o cubo também tem uma raiz cúbica, né? Ele também tem uma representaçãozinha geométrica, ó. Quando a gente calcula a raiz cúbica, ele é a aresta do volume, né? É como se a gente tivesse 3 dimensões, ó. Se eu falar que o volume desse cubo, né, vou chamar de V bem grandinho aqui, ó. O volume desse cubo é 27, agora tem que ser unidades ao cubo, né, porque são 3 dimensões. Significa que o lado dele, ó, a aresta dele é a raiz quadrada, a raiz cúbica, de 27. Porque eu vou pensar assim, ó, qual é o número que elevado ao cubo dá 27. E aí a gente sabe que é o 3, tá certo? Então, é sempre essa pergunta. Se aqui é cubo, eu vou perguntar qual é o número que elevado ao cubo dá aqui de dentro. Olha a outra raiz aí, ó. Raiz quarta. Qual é o número que elevado à quarta potência dá 16? Esse número é o 2, porque, ó, 2 elevado à quarta vai dar 16. Então, é sempre essa perguntinha, tá certo? Bom, e aí, professora, esses números estão fáceis de fazer, não é mesmo? Só que agora, quando os números são grandes, como é que a gente faz, né? Eu vou fazer esse exercício para vocês, olha aí, ó. Calcule a raiz quinta de raiz quadrada de 1 sobre 1024. Este exercício eu vou fazer como exemplo, mas ele está lá na página 68 do volume 2 de vocês. É a atividade 1B, tá certo? Então, veja, eu tenho que tentar escrever estes números aqui dentro como alguma coisa elevada à quinta, né? Porque, olha, a minha raiz, ela é quinta. E aí a gente vai usar aquele teorema da gente decompor em fatores primos. Porque quando a gente decompõe em fatores primos, eu consigo descobrir esse número na forma de potência. Então, olha lá, ó, primeira coisa eu vou pensar, se é uma raiz quadrada de fração, a gente pode separar as raízes, ó. É a mesma coisa que calcular a raiz do número de cima e dividir pela raiz do número de baixo. Bom, um número, um 1 é sempre 1, né? 1 vezes 1, seja lá quem for o expoente, vai dar 1. Agora, eu preciso ver como que eu escrevo este número aqui na forma que fique com o expoente igual a 5, para eu pensar qual é o número que elevado à quinta vai dar 1024. Não é isso? Não é assim que a gente pergunta? Qual é o número que é elevado ao quadrado se for raiz quadrada? Qual é o número que é elevado ao cubo se for raiz cúbica? Se for raiz quinta, a gente vai pensar qual é o número que é elevado à quinta, vai dar esse resultado aí. Então, o que que a gente faz? Eu vou apagar aqui a telinha. Nós vamos colocar assim, ó. Vamos decompor em fatores primos.
Lembra dos primos? Os primos são aqueles números que só tem 2 divisores, né? Ele só está na tabuada dele? É o 1 e ele mesmo. Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, 11, né? E por aí vai. Então, eu vou pensar o seguinte, 1024, qual é o primeiro primo que eu conheço? É o 2. Ele dá para dividir por 2? Dá, então eu divido, olha. Então, 1024 eu divido por 2, que é a mesma coisa que pegar a metade, não é isso? Dividir por 2. Então, metade de 1024 é 512. Ainda dá para dividir por 2? Dá. O 2 é primo, o 512, ele é um número par, então dá. Vamos dividir por 2 de novo. E aí, a gente pega a metade de 512, que vai dar 256. Pego a metade de novo, ó. E assim a gente vai fazendo até não dá mais para dividir por 2. Olha lá, 128, metade de 128, 64, que dá por 2 de novo, que dá metade de 32, que dá por 2 de novo, né, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, né, e que por 2 só vai dar 1. E aí eu vou pensar o seguinte, ó, como que eu vou escrever esse 1024 de 5 em 5, em potências de 5 em 5? Aí eu conto os números 2 aí, ó, que deu, né, a multiplicação, e eu percebo, então, que 1024, ele é 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à quinta. Bom, agora eu já consigo descobrir qual é a raiz quinta de 1024. Olha como eu vou fazer, pode deixar na telinha. Eu vou trocar o 1024, olha aqui, ó. Eu vou reescrever, tá? Eu estou usando uma linha para cada coisa, vocês podem fazer assim no caderno. Então, olha lá, raiz quinta, eu coloquei um 5 aqui, né? Porque como o número é 1, eu posso. Então, qual é o número que elevado a 5 dá 1, né? Então, é o próprio 1. Ó, 2 à quinta, né? 5 e 5 ele sai o 2. Depois aqui, ó, sai de novo, né? Esse 2 à quinta, sai 2 vezes. Então, agora a gente consegue calcular, né? 2 vezes 2, que dá 4. E, portanto, este número aqui embaixo, ó, é o 4 elevado à quinta, né? Não é isso, pessoal? Então, a raiz quinta de 1024 é o 4. Porque 4 elevado à quinta vai dar 1024. Bom, a gente vai agora tentar, chegou a vez de vocês, vamos tentar fazer um igual. O que que eu quero? Ó, na letra C, ainda da página 68, é a vez de vocês. Eu quero calcular a raiz oitava. Veja que para matemática isso não tem limite, né? Dá para calcular todas, desde que você consiga achar essa potência. Então, vocês vão fazer aqueles passinhos, ó. Procura aí, né, achar a potência de 256 decompondo em fatores primos. E aí vê se você consegue um número elevado a 8 para tirar de dentro dessa raiz. Vocês vão ter aí 3 minutos para terminar esse exercício. Espero.
Oi, Viviane, retornamos aqui, o chat sempre com muitas considerações, pessoal participando, tá? A professor Edson, lá da PEI, Carmen Mendes Carvalho, lá em Tambaú, aqui com a gente, valeu, Edson. Professor Jailson também, lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Inajaci de Castro Aguiar, Leste 4, Jailson sempre com a gente também. Pessoal da Escola Estadual Líbero de Almeida Silvares, lá em Fernandópolis, longe. Professor Ronaldo aqui com a gente, com a turma do 9B também participando. Longe depende do ponto de vista também, né? Essa é a ideia. A gente está aqui na capital, né? Mas Fernandópolis, município maravilhoso. Obrigado sempre aqui com a gente, Fernandópolis e região, tá bom? O Matheus lá da PEI, né? O pessoal fala do PEI, né? Escola do Programa de Ensino Integral. Raquel Tavares respondeu meio, Viviane. Professora Elizabeth com ele, tá? Professora Mara Isilda, tá? Lá da Escola Estadual Jeremias de Paulo Eduardo, Monte Alto. O pessoal do 9A respondeu meio também, tá? Professora Mônica tá com os alunos lá da Escola Estadual, professor João Evangelista Costa, eles disseram meio também. E a Amanda, lá do 9C, lá da Escola de Norá Silva dos Santos, em Cananéia, um belíssimo município também, tá? Professora Ana Angélica, também responderam meio, Viviane, parece que meio é unanimidade. Também tenho aqui o professor Ricardo, da Escola PEI, professora Mari Cirino, lá de Itapevi, falando que estão sempre com a gente, também com a diretora Miriam e o PCG Maurício, está pedindo abraços aí para todos os professores, Elisane e Ricardo. Um abraço então e obrigada por acompanhar a nossa aula. Vamos voltar aqui? Vamos lá, gente. Então a gente tem que tentar escrever esse número de dentro na forma de potência de 8, porque a gente está procurando a raiz oitava. E aí vamos decompor em fatores primos, começando pelo 2, olha lá. É só a gente pegar a metade, né? Metade de 256, metade de 128, metade de 64. Confiram aí se vocês estão fazendo assim, tá? Metade de 32, metade de 16, metade de 8, depois metade de 4, depois de 2, e aí acaba, não é isso? A gente conta aí essas multiplicações. Veja que 256 é a mesma coisa que escrever 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à oitava potência. E, portanto, quem respondeu lá, ó, tá certo. Veja, raiz oitava de 1 é o próprio 1, porque 1 pode levar qualquer expoente, não é mesmo? E aí, olha o que eu vou escrever aqui nesse próximo passo, tá? Escrever a raiz oitava de 2 a 8 é a mesma coisa de transformar esta raiz aqui, ó, numa potência. A gente costuma dizer que a radiciação é a inversa da potência, porque a gente consegue escrever uma potência, quando ela é fracionária, na forma de raiz. Beleza? Bom, que é a mesma coisa que vocês viram, né? Que a raiz oitava de 2 a oitava é o próprio 1 sobre 2, conforme vocês tinham visto. Dito pra gente. Muito obrigada. Agora a gente vai fazer o próximo exercício, nós vamos fazer juntos esse, tá? Eu vou fazendo com passos, essas são as chamadas expressões numéricas. Eu vou partir do princípio que a gente já sabe agora todas as operações. A gente sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir, que é uma forma de multiplicar. A gente sabe potência, que também é uma forma de multiplicar, e faltava só a radiciação. Então, como a gente vai resolver isso? Isso aí é chamado de expressões numéricas. A aula de amanhã a gente vai fazer mais, tá certo? Então, hoje a gente vai fazer com cautela e vamos estabelecer alguma ordem para resolver. Nós vamos fazer na ordem inversa do que a gente aprende. A gente aprende somar, subtrair, não é? Multiplicar, dividir, e quando você está mais velho, você aprende potência e raiz. Para resolver esses exercícios que a gente vai fazer agora, as expressões numéricas, a gente faz o contrário. A gente começa para as últimas operações que a gente aprendeu. E aí, a gente vai fazer o seguinte, uma linha para cada coisa, cada passo que você for dar. Então, você vai marcar lá no seu exercício o que você vai fazer primeiro. O que você não for responder, você vai abaixar, combinado? Olha como eu vou fazer e amanhã, se acabar a aula, amanhã a gente vai fazer mais desses para treinar. E hoje ainda vou deixar um para vocês treinarem como tarefa, combinado? Então vamos lá, ó. Pega um caderninho de vocês, anotem aí esse exercício e vamos fazer juntos. Bom, vamos usar esta ordem que está aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer são as radiciações e as potenciações, na ordem que aparecer, tá? Olhando aqui da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda,
Sim, olhando aqui do começo, ó, a gente vai olhando daqui para lá, nesse sentido, e o que tiver aparecendo primeiro entre radiciação e potenciação, a gente vai resolver. O que a gente não resolver, a gente vai abaixar, tá certo? E aí vamos marcar o que eu vou resolver, ó. Eu sei fazer a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 9. Eu sei fazer a raiz cúbica de 1 e a raiz cúbica de 27, que a gente aprendeu, né? E eu acho que eu sei fazer essa daqui. Se eu tiver dúvida, ó, eu vou lá, né, do meu ladinho e vou fazer pela decomposição de fatores primos para descobrir essa raiz. Beleza? Então tá, eu esqueci, eu não sei escrever o 81 como potência de 4, para ver se eu consigo tirar a raiz quarta. Então eu vou lá do ladinho e vou fazer, né? Ó, veja que 81 não dá por 2, então eu tenho que pensar no outro primo, que é o 3. 81 está na tabuada do 3, né? Divide 81 por 3, vai dar o próprio 27. E aí divide por 3 de novo, tá o 9. Depois divide por 3 de novo, ó, que vai dar 3. Que divide por 3, que vai dar 1. Bom, eu já descobri quem é essa raiz que eu não sabia. Então, vamos lá. Eu conheço essas raízes que eu marquei de vermelho. Veja que o 27, ó, o 27 é o 3 ao cubo. Então, eu consigo achar a raiz cúbica do 27, não é isso? E o 81 é o 3 à quarta. Eu coloquei do lado aí, ó, a extração do 27 separadinho para vocês, ó. Então, o que que eu faço? Vamos lá, eu já sei essas raízes. Na próxima linha, quem eu não resolver, eu vou copiar. Veja, o 3 eu não resolvi, eu vou abaixar. A raiz quadradas aí, quem souber, eu já faço. Se eu não souber, eu copio, tá certo? Como ficou a minha próxima linha? Olha lá, ó. Eu tentei escrever tudo na forma de potência para vocês enxergarem essas potências e onde eu estou tirando, tá? Mas quem colocou igual na linha de baixo, como eu coloquei aqui, tá ok também. Olha lá, quem você respondeu, ó. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Beleza, já sei. Raiz cúbica de 1, ó, é 1, raiz cúbica de 27 é 3. Abaixei. Veja que o 3, ó, o menos 2, eu não mexi ainda, então eu copio. Não se esqueça disso. Ó, vou copiar aqui o mais 3, tá certo? E aí eu já sei que a raiz quarta de 1 é 1, e a raiz quarta de 81, que eu calculei aqui, ó, eu sei que é o 3 à quarta, deu o 3. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vai anotando aí no seu caderninho. Pronto, já sei, já resolvi todas as radiciações e potenciações. Agora eu vou para a segunda ordem, que é a multiplicação e a divisão. O que vier primeiro você faz, tá bom? Então, olha lá, marca o que você vai fazer, ó. Tem multiplicação aqui, ó, posso resolver isso, eu posso resolver isso e posso resolver isso. Então, quem eu não resolver, eu vou copiar, combinado? Então, abaixo, olha lá, ó. 3 vezes 1/3, ou 1/3 de 3, né? A gente pode dizer que é 3 vezes 1, 3, né? O número que não tem ninguém embaixo é 1, não é assim? 3 vezes 1, 3, e 1 vezes 3, 3, ó. 2 vezes 1 é 2, e 1 vezes 3 é 3. Ó, abaixo o sinal de mais, não é isso? Ó, abaixo menos, abaixo mais. E de novo a gente faz 3 vezes 1, quem não tem ninguém embaixo é o 1. 1 vezes 3. E agora eu vou resolver a última ordem, que é a soma e a subtração. E aí, ó, a gente já sabe que tem fração. Olho para o denominador, se estiver todo mundo igual, nesse caso tá, graças a Deus, né, tá todo mundo igual aí, não preciso usar frações equivalentes, não é isso? Então, como tá todo mundo igual embaixo, o que que a gente faz? Resolve as continhas de cima. Olha lá, de olho na telinha, vai ficar assim então, ó, 3 menos 2 mais 3, todo mundo sobre 3, porque tá todo mundo igual embaixo. E aí a gente resolve, ó, 3 tira 2 na ordem que aparece, tá? 3 tira 2, 1, e 1 mais 3, 4, 4/3. E aí a gente deixa na forma de fração mesmo, não tem problema. Quem quiser dividir pode, vai achar uma fração, uma dízima periódica aí, tá certo? Bom, esse é um treino, acho que vocês podem assistir de novo essa aula. Eu preparei mais uma aula para vocês para daqui uns dias, acho que daqui mais ou menos um mês eu vou voltar a falar desse assunto para treinar mais. Na apostilinha de vocês, aí no Aprender Sempre, tem mais alguns exercícios. E eu vou começar um com vocês hoje, ele é muito grande, esse próximo exercício, que está como exemplo. Ele também está no caderno de aluno de vocês. Nós vamos começar fazendo do mesmo jeito que esse que eu fiz, só que vocês vão fazer sozinhos, tá certo? Em casa, eu só vou
começar a primeira linha para vocês terem condições de continuar fazendo aí sozinho, tá bom? Então, olha lá, olho na telinha. Esse exercício eu quero que vocês copiem aí no seu caderno. Na verdade, vocês tirem uma foto para vocês resolverem aí sozinhos. Eu vou voltar nesse exercício daqui um mês para resolver. O resultado dele, eu já vou dizer, é 12, tá bom? Então, ó, siga a ordem que tá aí e tenta achar 12 como resposta, beleza? E aí eu vou voltar daqui um mês para dizer para você como que faz isso com mais cautela. Então, vocês podem reassistir essa aula e tentar fazer de novo, tá certo? Eu sei que é uma aula com bastante cálculo, mas vocês vão conseguir. Está no nível do 9º ano agora, tá certo? Muito obrigada, então, pela companhia de vocês. E até amanhã. Não perca, a gente vai fazer muito mais outros exercícios desses, tá bom? Obrigada, Osmar. Se você tiver mais algum recado, eu agradeço a todos. Imagina, tá? Obrigado a todos pela participação. A professora Roseli, né, fazendo os comentários, né? Quando a gente fatora o 81, já fatorou o 27 e o 9 antes. Belíssima observação. Professora Patrícia falando que radiciação são tantas passagens para serem observadas. E é isso mesmo. Obrigado e até a próxima. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.